a amada igreja, com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E sejam todos bem-vindos a mais esse culto. Agora vamos a alguns avisos. Aqueles irmãos que desejar que oremos por você, por favor, enviar seu pedido, que daqui a pouco iremos orar. Outro aviso, irmãos, os pequenos grupos estão de volta. Então é um momento de instrução, comunhão e fervor espiritual. Participem. Tem sido uma bênção muito grande para cada irmão. E hoje também queremos homenagear os nossos diáconos. Com satisfação prestamos uma singela homenagem aos diáconos e diaconisas da nossa igreja. O diaconato a esses oficiais dedicado a esses oficiais é de 9 de julho. Essa data foi escolhida porque em 1866 a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, após eleger e instruir, ordenou os primeiros diáconos no Brasil. O ofício do diaconato foi instituído no início da igreja primitiva. Pessoas idôneas foram separadas na igreja para cuidar de pessoas, servir e amá-las, representando os cuidados de Cristo na sua igreja. O ministério de doação, porque esses oficiais dedicam suas vidas ao Senhor e aos irmãos. Estevão e Filipe se destacaram como verdadeiros diáconos, cheios de fé e do Espírito Santo, vidas doadas ao Senhor e à sua igreja. Nesse sentido, louvamos a Deus pela vida dos nossos diáconos e diaconisas, que na nossa igreja são representados pelo irmão Gilson, Jean e Vicente, e pelas nossas irmãs Célia, Isanir, Lidiana, Lucília, Luísa e Madalena. O conselho dessa igreja agradece por tudo que vocês fazem pela nossa igreja. E agora, irmãos, vamos chamar a nossa irmã diaconisa Isanir, que está aqui representando o MAGE da nossa igreja. E vamos, junto com ela, estar orando por nossos irmãos. Baixamos as cabeças e vamos orar, pedindo bênção para esses irmãos. Senhor, derrama suas bênçãos sobre a vida dos nossos irmãos oficiais, suas famílias, cônjuges e filhos. Que o Senhor os use, como fez com os diáconos Estevão e Filipe. Também que o diaconato deles seja desempenhado de tal forma que alcancem para si mesmos justas preeminências e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Eu quero, primeiramente, saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E meu nome é Isanir, sou diaconisa da IPI de Rio Verde há 3 anos. Desenvolvi o trabalho de auxiliar durante 4 anos. E para mim é um privilégio trabalhar na obra de Deus, servir a Deus através da igreja. E agradecer aos meus companheiros da diaconia, que sem eles também eu não seria nada, né? E agradecer aos irmãos da igreja pela confiança depositada em mim. Obrigada. Agora nossa equipe de louvor vai estar entoando um cântico e logo após eu farei uma oração de confissão de pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Oremos. Pai bendito, como o Senhor mesmo disse, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Por isso, nos prostramos diante de Ti para pedir perdão das nossas iniquidades, nossos pensamentos impuros,
pela nossa falta, Pai, de muitas vezes nos doarmos completamente para Ti. Perdoa-nos, ó Pai, pelas nossas falhas, é o que eu te peço. Em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Hoje é tempo de louvar a Deus.
Irmãos, graça e paz. Por gentileza, abra sua Bíblia em Jonas, profeta Jonas. Jonas, capítulo 3. Nós vamos ler do capítulo 3, finalzinho dele, o verso 10. E depois, na sequência, nós já no capítulo 4 veremos os versos 1 ao verso 3. Jonas, capítulo 3, 10. Acompanhe então comigo a leitura. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Verso 1 do capítulo 4. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se e grande em benignidade, e que se arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Que Deus ilumine os nossos corações, nos dê realmente entendimento do que nós vamos conversar sobre a sua palavra. Nós conhecemos muito bem essa história, né? A história do livro de Jonas. Jonas foi chamado pelo Senhor para ir a Nínive e anunciar ali o juízo de Deus sobre a cidade, porque a maldade daquele povo já tinha passado dos limites, e Deus então mandou o profeta ir lá avisar que eles seriam destruídos. O profeta, ao invés de ir para Nínive, ele toma um rumo contrário à cidade de Nínive. Ele compra uma passagem, vai até Jope, compra uma passagem, ele está na Galileia, e ele vai então para Tarsis, numa outra direção. Ele compra a sua passagem de navio e tenta ir para Tarsis. Tarsis da Galileia ficava em torno de 3.000 quilômetros. Nínive da Galileia era uma distância de 800 quilômetros mais ou menos. Então ele estava pretendendo ficar a pelo menos 3.800 quilômetros separado do seu ponto, né, da sua missão. Mas Deus manda uma tempestade e ali aqueles marinheiros ficam completamente apavorados, porque o barco está indo a pique, está prestes a afundar. E eles então jogam fora, né, lançam todas as mercadorias no mar. E eles percebem que tem uma força sobrenatural dirigindo toda aquela situação. E eles então começam a pesquisar para saber qual dentre eles estava provocando os seus deuses, né? Qual Deus que estava sendo provocado ali, já que havia vários marinheiros pagãos, pessoas que serviam a vários deuses, e eles vão chegar até Jonas. E Jonas está ali no porão daquele navio, dormindo tranquilamente, e ele então se identifica como um hebreu, né, que serve ao Deus do céu que criou o mar e que criou a terra. Eles ficaram mais assustados ainda, né? A fama
do Deus de Davi ainda era muito forte. O Deus que deu tremendas vitórias para o rei Davi, tremendas vitórias para Salomão, que construiu, né, pela sua presença na vida de Salomão, um dos reinos mais gloriosos, né, sobre a vida de Davi do mesmo jeito. Eles lembram, né, da história da saída do povo do Egito, a maneira com que Deus agiu. Certamente tudo isso era algo que se tinha notícia ainda. No entanto, eles perguntam a Jonas o que deve então ser feito, e Jonas fala: então me lança no mar. E eles, tentando ainda, né, salvar a vida de Jonas, remam para alcançar a praia, a terra firme, e deixar Jonas, mas não conseguem, porque são impedidos pela grande tempestade, e eles então têm que lançar Jonas ao mar. Ao lançar Jonas no mar, o mar se acalma, né, faz bonança ali. E aqueles homens então, eles oferecem sacrifício ao Senhor e eles se comprometem, fazem votos ao Senhor. Ali a gente percebe a salvação do Senhor realmente se realizando na vida daqueles marinheiros pagãos. Jonas é engolido então por um peixe que Deus manda, um grande peixe, e ele fica 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E ali dentro ele vai orar a Deus, ele vai clamar a misericórdia do Senhor. Deus ouve a oração de Jonas e fala para o peixe jogá-lo na praia. Em terra, Deus manda ele voltar a Nínive, ir a Nínive, né, na verdade. Então ele vai, e agora ele é obediente, vai lá e prega, e as pessoas, ao ouvirem a mensagem, elas convertem. Para a surpresa de Jonas, todos realmente convertem. E ele fica extremamente angustiado, e é parte desse texto que nós acabamos de ler, né? Ele aqui revela que dos motivos pelos quais ele não queria ir lá é por causa que ele sabia da bondade, da misericórdia do Senhor. E Deus então vai ensinar para Jonas e para todos nós que ele é o Deus da salvação, que ele é o Deus que tem prazer em salvar aquele que se arrepende. Deus tem prazer em trazer vida, transformação para aqueles que verdadeiramente se arrependem, né? Se Deus visita a iniquidade nos filhos até a 3ª e 4ª geração, por outro lado, ele abençoa até a 1000ª geração, para poder aí enfatizar que Deus é bom. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Salmo 136 é um hino de louvor, onde o salmista ele sempre vai anunciar as grandezas de Deus, e o refrão vai ser: dai graças ao Senhor, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja o nosso Deus. Jonas, ele é um hebreu, né, um povo separado, um profeta do Senhor, alguém escolhido dentre o servo de Deus para ser mensageiro, portador da mensagem de Deus para o seu povo e para outras nações. Ele, no entanto, ele está vivendo um momento de desobediência, ele está fugindo de Deus. Boa parte aqui dos comentaristas sobre o livro de Jonas, comentaristas bíblicos, afirmam que a resistência de Jonas à ordem divina se dá por algumas razões. Ou seja, a resistência de Jonas em ouvir e obedecer a Deus é devido ao seu ressentimento. Nínive era uma das principais cidades do reino assírio, e os assírios eram inimigos terríveis e que ameaçavam constantemente invadir e subjugar Israel. Era um povo conhecido por sua capacidade militar, pela sua crueldade. Eles tratavam muito mal aqueles que eles subjugavam, eles empalavam as pessoas e colocavam fogo em praça pública. Era um povo terrível, né? De modo que não era um povo que inspirava realmente qualquer tipo de afeição para nenhum hebreu. Nenhum hebreu realmente tinha qualquer afeição pelos os assírios, né? Os ninivitas. Outra razão
da resistência de Jonas era devido ao seu medo. Ele tinha um ressentimento desse povo, queria mesmo era que eles morressem, mas também uma outra questão é o medo. A ordem divina para o profeta anunciar sua mensagem à cidade de Nínive continha um elemento diferenciado, né? O anúncio não era para ser feito à distância. Ele precisava ir lá, o profeta tinha que ir lá. E o profeta indo lá dava essa caracterização do amor de Deus, caracterizava a urgência desse processo, né? E certamente transmitia para o povo ninivita a seriedade da mensagem. E certamente eles iriam dar ouvidos, né? Esse era um dos medos de Jonas, mas também Jonas tinha medo de ser morto por eles, porque ele iria até lá. Ele não sabia qual seria a reação desse povo. E a terceira razão elencada aí para a resistência do profeta Jonas em ir em obediência a Deus, aos ninivitas, era o seu orgulho. Apesar da nação de Israel nunca ter deixado a idolatria e nem a desobediência, desde a divisão, né, do povo hebreu com o reino do norte e o reino do sul, reino do norte ficando com as 10 tribos, Israel, e Jeroboão leva todas essas tribos, né, a intensificar cada vez mais a sua idolatria. Então, era um povo que estava vivendo reinado após reinado numa desobediência profunda. Mas no tempo de Jonas, Israel viveu uma prosperidade. Não só Israel, mas também Judá viveu uma prosperidade quase equiparada ao que viveu Israel nos dias de Davi e de Salomão. Era um tempo de glória, porque sobre o reinado de Jeroboão II, o profeta Jonas já tinha profetizado que as terras, né, as fronteiras seriam alargadas. Então, isso acontece. Apesar de toda a idolatria de Jeroboão II e de todo o povo, Deus dá a eles ainda muitas graças, e esse povo também expande, Israel expande. E o profeta Jonas, ele ganha credibilidade das suas profecias. E agora, ele é mandado por Deus para ir a Nínive, pregar a destruição de Nínive. Mas chegando lá, ele tinha consciência de que Deus ia mudar o coração das pessoas. E aí, a profecia dele não se cumpriria, e sim a misericórdia de Deus. Isso colocaria em risco a sua credibilidade. Isso colocaria em xeque a sua popularidade. Então, ele tem resistências aí para manter a sua postura diante do povo, né? O profeta, que é respeitado entre os hebreus, está passando por um momento agora aí de inquietação por essa razão, e ele se rebela. Ele ignora as ordens divinas e trata com indiferença a missão que lhe foi confiada, e se desvia dos planos de Deus. Quando o obedecer ao Senhor e cuidar da sua obra é a prioridade na vida dos filhos de Deus. A negligência, portanto, é uma postura que precisa ser corrigida. Por mais simples e inofensiva que pareça ser, ela acarreta dor e sofrimento incomparáveis em relação à correção imposta pelo Senhor aos seus filhos. A disciplina tem o objetivo de livrar o povo de Deus das tristes e duras consequências e levá-los ao crescimento espiritual, alargando a compreensão e o amor para com os desígnios divinos. A correção do Senhor, ela visa o nosso crescimento. E o que eu gostaria de observar com vocês nesse texto de Jonas, no livro de Jonas, é que Deus é bom e por isso ele corrige os seus filhos. A bondade de Deus não nos isenta da correção, porque seria maldade, seria desleixo de Deus se deixasse nós
de qualquer jeito. Agora, que correções o Senhor produz na vida do profeta Jonas, que nós podemos observar aqui? A primeira que eu observo é que Deus corrige o orgulho racial de Jonas. A princípio, em plena tempestade, uma situação crítica, o navio na iminência de afundar, Jonas está dormindo tranquilamente no porão. Estaria ele cansado da viagem? Ou evitando o enjoo provocado pelo barco, pelo balanço da navegação? Ou estaria ele envergonhado? Jonas está fugindo de Deus. Quando não estamos em obediência, a nossa autoridade ela é minada. E nós ficamos com vergonha. E buscamos nos esconder de Deus. E buscamos nos esconder também das pessoas. Só que ninguém pode se esconder de Deus. Aonde quer que temos esconder, o Senhor nos chama para um concerto com Ele. Aonde você está agora? Atrás do quê? Em qual porão, de repente, você tem se escondido? Não é possível fugir de Deus. Não há, em lugar nenhum, plenitude e felicidade que não seja no centro da vontade do Senhor. Ou será que Jonas simplesmente estava indiferente com a situação? Como se ele achasse que o barco afundava e só os outros marinheiros, só os marinheiros, os pagãos afogariam. Afinal, o profeta pertencia a um povo especial. Ao embarcar no navio tripulado por pagãos, pessoas que adoravam vários e diferentes deuses, o Senhor vai usar dessa realidade para mostrar ao profeta que aqueles homens possuíam temor, possuíam valor e também podiam ser e vir a experimentar a salvação, pois o Deus dos céus, o Criador da terra e do mar, estava interessado por eles, estava decidido a salvá-los e ninguém podia impedir. Diante daquela apavorante situação, Jonas viu a humanidade, a preocupação e o temor daqueles homens que sinceramente tentavam desembarcá-lo em terra firme, mas foram impedidos pela força da tempestade. Aqueles que Jonas poderia estar tratando com indiferença, como que não fossem pessoas dignas, estavam muito preocupados com ele também. O profeta entendeu que estava trazendo todo aquele mal para aquelas pessoas e que por sua causa eles poderiam morrer. E aí o pedido de Jonas para ser lançado no mar indica que algo foi transformado na sua vida. Que ele se sensibilizou, que ele parou e olhou, que ele realmente teve consideração por aqueles homens, com o sofrimento daqueles homens, e se dispôs a se sacrificar por eles. Após Jonas ser lançado fora no navio, o mar se acalmou e aqueles marinheiros cheios de temor ofereceram sacrifícios e fizeram votos ao Deus de Jonas, ao Deus dos hebreus. A salvação do Senhor resgatou aqueles marinheiros. Em Jonas, o Senhor estava preparando os hebreus para entenderem que a salvação pertence ao Senhor e não exclusivamente a um povo. O orgulho racial
precisava dar lugar à consideração pelos demais povos, pelas demais pessoas. Deus estava preparando o coração de Jonas para também Jonas ter compaixão dos ninivitas. Que Deus também tenha misericórdia de nós quando nós esboçarmos qualquer tipo de orgulho. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós saibamos sempre que todos, indistintamente, são especiais para o Senhor. Em segundo lugar, Deus corrige a autossuficiência de Jonas. Ao que parece, só agora a confiança do profeta é grandemente abalada. Lançado ao mar, e o afogamento era apenas uma questão de tempo. E para complicar mais a situação dele, ele foi engolido por um grande peixe, um monstro marinho, mandado por Deus. De repente, aterrado de medo e grande pavor, Jonas está na barriga do monstro. Então, em meio aos assombros da morte, ele vai orar ao Senhor. O profeta clama por misericórdia. Agora, diante de seu fim, ele se arrepende e suplica o favor divino. Agora, era tudo ou nada. Agora precisava realmente clamar ao Senhor. Deus foi debulhando toda a resistência, toda a empáfia humana. Que nós não esperemos, nunca não esperemos enfrentar reveses e coisas difíceis para sempre nos humilhar diante do Senhor. O Senhor, ali naquele lugar, ouve a oração de Jonas e o livra das terríveis garras do orgulho e o salva da morte. Deus está quebrando a dureza do coração de seu servo para levá-lo a ter compaixão dos ninivitas. Dura prova, dura experiência. Jonas teve que enfrentar. Jonas, depois de duras provas, volta ao caminho determinado pelo Senhor e vai a Nínive pregar a mensagem que lhe fora confiada. Precisamos andar humildemente na presença do Senhor, clamar por seu favor constantemente, reconhecendo como o que fez Jonas depois, mesma maneira que Jonas vai reconhecer depois, cheio de medo, dentro do ventre do peixe, no capítulo 2, no verso 9, ali, sem saber o que iria acontecer, Jonas então, conversando com Deus, ele diz: com voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que voltei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Ao Senhor pertence a salvação. Aquilo que é impossível para os homens, é possível para Deus. Deus pode salvar e tirar a pessoa do mais profundo abismo. Jonas precisou ser lançado no fundo, nas profundezas do mar, no meio das águas sobre sua cabeça, ali diante de uma iminência de morte, para poder realmente ser levado a reconhecer que a salvação pertence ao Senhor. Não é algo que pertence a nós, a salvação pertence ao Senhor. E nós a recebemos de forma gratuita. Por isso nós devemos andar na presença do Senhor com temor e tremor, com humildade constante. Deus estava quebrando a Jonas e preparando ele para que ele pudesse humildemente servi-lo. Quantas reclamações a gente tem, quantas imposições nós temos feito. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos servi-lo de forma grata e apaixonada. Sempre, sempre. Ao Senhor pertence a salvação.
nós precisamos caminhar com essa consciência, sendo fiéis até o fim. Sem brincadeira, porque triste coisa é ter que passar por situações assim. E muitos de nós estamos brincando com aquilo que nós recebemos do Senhor. Baixamos a guarda, nos esfriamos, nos envolvemos com outras coisas. Muitas pessoas estão sofrendo. Nosso tempo é um tempo que demanda de nós, a igreja do Senhor, uma postura de oração, de compromisso, de vigilância. Um tempo realmente de clamar a misericórdia do Senhor. Nós estamos vendo as pessoas que não são chamadas pelo nome do Senhor, buscando a sua face, clamando aqui no texto. Muitas das vezes nós estamos indiferentes como Jonas, sem nos preocuparmos. E nós precisamos acordar, porque dura coisa será. Acordar para enfrentar problemas tão difíceis, provas tão terríveis, quanto a gente está vendo Jonas enfrentando. Em terceiro lugar, Deus corrige a direção de Jonas. O capítulo 3 vai falar que Jonas volta realmente e percorre aquela cidade de Nínive. Uma cidade que levaria 3 dias para percorrer. Ele vai e ele anuncia ali os desígnios de Deus. Ele, de forma obediente, ele volta agora para o caminho do Senhor. Mas o homem tem um coração tão duro, nós, seres humanos, tem um coração tão duro, que quando ele vê a conversão do povo, aquilo que ele também já sabia, que ele já sentia, o texto deixa aí para nós claro que o seu desejo é de morte, quando ele, no verso 2 do capítulo 4, e orou ao Senhor e disse: ó Senhor, não foi isso o que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas voltou-se para o caminho, mas isso não significa que ele não continua sendo uma pessoa suscetível a todos os sentimentos humanos frágeis e sempre precisando da graça, da misericórdia do Senhor, do alinhamento do Senhor, e Deus vai ensiná-lo aí que o seu prazer, o prazer de Deus é salvar os perdidos. Enquanto Jonas vai preocupar apenas com uma planta que surge no início da noite e no outro dia ela já morre, e ele fica irado, pedindo a morte para Deus, porque o sol bateu na cabeça dele, reclamando novamente. Isso mostra para nós um contraste muito maravilhoso, que Deus é bom, mas que nós temos um coração muito complicado. Nossa natureza é desesperada para a corrupção, para o erro, e nós precisamos permanecer no caminho do Senhor, para que a gente consiga desfrutar toda essa bondade, para que a gente prove toda essa bondade, porque na verdade quem nos sustenta, né, a gente consiga, na verdade, não é a gente consiga, é para que a gente experimente, porque a gente não consegue nada, é Deus que nos sustenta. E mesmo diante de toda a sua revolta, Deus mostra para o seu Filho que a salvação das pessoas é o que mais tem valor, é o que mais importa. Deus se importa com todos. Deus quer alcançar o coração das pessoas. E todos aqueles que olharem para Jesus Cristo e reconhecê-lo como Filho de Deus, como aquele que morreu na cruz em nosso lugar, é salvo. Todos. Não é apenas um ou outro, de um e de outro lugar, não, mas em todos os lugares e em todas as épocas. Deus continua enviando a sua mensagem, enviando os seus mensageiros para que as pessoas venham para o seu caminho, para que saiam da condenação,
e venham para o caminho da restauração, o caminho da vida, o caminho realmente na presença dele. Eu quero concluir dizendo o seguinte: Jonas representa a todos nós que muitas vezes, ainda que de forma camuflada, somos encontrados em desobediência, evitando nosso chamado e nossa vocação. Não queremos nos ocupar com a obra de Deus, porque temos outros planos, e não queremos perder tempo, precisamos correr atrás do prejuízo. Ou os planos de Deus não são tão sublimes assim, e na nossa opinião, não são tão confortáveis. Então, eu prefiro ligar o botão do dana-se. Finjo que não é comigo. Está tudo certo, vida que segue. E não é assim. Deus não vai deixar que eu e você fiquemos anestesiados, indiferentes, com a quantidade de pessoas que precisam ouvir a mensagem da salvação. Nós temos uma obra para fazer. Nós temos uma vocação, um campo de atuação e precisamos voltar para o caminho. Precisamos seguir em frente. Engana-se quem pensa que esse tipo de atitude passará em branco. As consequências desse comportamento são terríveis, são desesperadores, que nós não queiramos passar. Às vezes nos tornamos orgulhosos, ainda que nossa postura esteja revestida de humilde piedade. No fundo, não conseguimos enxergar nossas próprias limitações, o quanto necessitamos do Senhor, o quanto necessitamos dos nossos irmãos na fé, mas Deus, sendo bom e misericordioso, usa de todas as formas e de todos os meios para nos conduzir rumo a um crescimento equilibrado, a um crescimento saudável. Inclusive, se necessário, e muito provavelmente, através da disciplina, porque ela é um instrumento de correção para o cuidado e crescimento dos seus filhos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude a servir esse Deus maravilhoso. Mas que Ele corrija nosso orgulho. Que Ele corrija nossa autossuficiência. E que Ele nos coloque sempre endireitados no caminho, no centro da sua vontade. Porque mesmo com nossas deficiências, Deus vai nos usar. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai querido, no nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor Deus, por esse tempo em que nós meditamos na sua palavra. Querido Deus, nós queremos te servir de forma verdadeira, sem nenhum orgulho, de forma exacerbada. Tenha misericórdia de nós. Ó Pai, te servir apenas nos méritos de Jesus, caminhar apenas confiando em Cristo Jesus e obedecendo todos os teus ensinamentos. Em nome de Jesus. Amém. Tem uns recadinhos aqui, meus irmãos. Nós vamos partir já para o nosso encerramento. Para a nossa semana, nosso cuidado espiritual com a leitura bíblica. Ore por você, ore pela sua família, pela igreja, pelo nosso país. Compartilhe a sua fé. Comunique-se com as pessoas. Envie os links, convida para as lives, participe dos estudos e cultos online. Certamente nós seremos fortalecidos de maneira extraordinária, como nós temos experimentado. Eu quero também lembrá-los de que agora
no dia 24 será a Vigília Nacional e já segue também a semana de oração pelo aniversário de 117 anos da nossa igreja. Então eu estarei passando no grupo da igreja os detalhes, maiores detalhes, no grupo do WhatsApp, para que vocês fiquem sabendo todas as programações. Tem também o caderno de oração com todo o direcionamento dos textos, dos cânticos, para facilitar a devocional, o momento de oração. Será uma semana, por exemplo, do dia 27 ao dia 31, que é a semana que antecede o aniversário da igreja, será de jejum, oração. E à noite, você vai marcar seu horário de você fazer as suas devocionais com o caderno de oração em mãos, que eu vou disponibilizar, como eu disse, no WhatsApp. Então você vai escolher seu horário, mas à noite terá também, durante toda a semana, do dia 27 ao dia 31, terá uma transmissão de culto, no YouTube da nossa Igreja Nacional, de igrejas diversas da nossa denominação. Salvador, uma do Sul e tal. Sempre uma noite uma igreja estará transmitindo o culto, que nós também estamos convidados, ou na verdade eu estou incentivando você, desafiando nossa igreja para juntos a gente estar participando também desses cultos. Você conecta lá na sua casa, e todos nós juntos, porque estaremos como Igreja Nacional todos apoiando uns aos outros. Ok? Bom, enquanto a equipe de música agora ela vai cantar uma canção, eu gostaria que você se permitisse ser ministrado pelo Senhor nessa hora. E aí eu quero convidar você, por gentileza, a fechar os seus olhos. Nós vamos ter um momento de aquietar o nosso coração ouvindo a canção. Peço, por gentileza, que você também baixe a sua cabeça, que você pense na bondade, na grandeza do nosso Deus, que você creia que Ele está aqui, que Ele está aí para abençoar a sua vida, a sua família, o seu pedido, a sua causa. Creia que para o Senhor não há nada impossível, porque Ele conhece a sua necessidade, Ele ouve sua oração e tem prazer em socorrer todo aquele que o clama por ajuda. E nós queremos que nessa hora você clame. Nós também estaremos aqui. Enquanto estiver cantando, podem cantar, por gentileza? Enquanto eles estiverem cantando, nós estaremos também aqui clamando, tá? E logo após a música, nós faremos uma oração audível. Na oração encontro calma. Feche os seus olhos. Ore ao Senhor. Deixa Deus ministrar o seu coração. Ó Deus maravilhoso. Deus que pode todas as coisas. Venha sobre nós, sobre o teu filho, a tua filha, sobre a nossa igreja, Senhor. Ó Deus, ministra a cura sobre aqueles que precisam, meu Pai. Ó Pai querido, todo-poderoso, nós nos prostramos e nos prostramos diante de Ti. Sim, Senhor. Tu és soberano, Não tem
Oremos. Senhor, nós te louvamos por sua misericórdia que se renova diariamente, guardando e suprindo nós a todo instante. Obrigado pelos milagres que temos, ó Deus, aqui na nossa igreja. Os que o Senhor tem concedido, ó Deus, a cada um dos teus filhos. Obrigado. Muito obrigado. Quantas curas e vitórias nossos irmãos têm recebido e testemunhado nesses dias. Obrigado, Senhor, por sua presença protetora que nos cura e guia diariamente. Muito obrigado. Obrigado pelos diáconos e diaconisas, ó Deus, da nossa igreja. Pai querido, proteja-os, guarda-os, usa-os, inspire-os, ó Deus. O seu negócio é gente, a dor do outro, ó Deus, é importante. Enche os nossos diáconos, a mesa diaconal, o MASD, ó Deus, de paixão e compaixão para com a vida dos nossos irmãos, para com a vida da igreja, Pai. Nos capacite sempre mais e mais, ó Deus. Senhor, nós te suplicamos, proteja nossas famílias, livra-nos do mal, abençoe, ó Deus, de forma extraordinária cada um da nossa igreja, nosso país, abençoe, ó Deus, o mundo. Senhor, nós te pedimos, conceda uma bênção especial a todos que suplicam por seu favor nesse momento, Pai querido. E aqui, a presbítera Márcia, Senhor Deus, agradece a chegada do Kellyson e da Bruna. Obrigado, Senhor. A Ana Maria pede para que Deus mande um cliente para comprar sua casa em Goiânia. Abençoe a tua filha, ó Pai. A dona Eva agradece pela a melhora do seu sobrinho Donizete. Pai, muito obrigado. A dona Nilva agradece as orações dos irmãos pela saúde de seu neto Guilherme. Conta que não será necessário uma cirurgia. Oh Deus, muito obrigado. O Senhor sabe a dor, a aflição, oh Deus, atenção na vida dessa família. E o Senhor, ó Deus, os abençoa com essa notícia tão maravilhosa. A André agradece ao Senhor pela vida de sua família, pela vida de todos os irmãos, pelo pastor e sua família. Ela louva a Deus por sua misericórdia, que nos alcança todos os dias. Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos, no nome de Jesus. Amém. Bom, agradecemos a sua presença, tá? Deus abençoe a sua semana de forma poderosa. Aqueles também que estão nos visitando na live, que Deus te conceda uma graça especial. Abençoe você, sua família, abençoe sua semana poderosamente. Eu quero que você estenda suas mãos para cá. Nós vamos orar e eu quero abençoar você. Pai, obrigado por esse tempo que nós passamos aqui, oferecendo ao Senhor esse culto. Seja o teu nome engrandecido, Pai. Obrigado pela tua presença, a tua doce, maravilhosa presença conosco. Pelo teu cuidado, ó Deus, sobre a tua igreja. Abençoe o teu povo nessa semana. Usa-os, ó Deus, de forma poderosa. Nos una cada vez mais, ó Deus, em torno da tua palavra, do compromisso uns com os outros, do amor fraternal. Pai, nos ajude a te servir, a sermos, ó Deus, realmente agradecidos em tudo. Nós assim, ó Deus, pedimos a tua bênção, no nome de Jesus. E abençoamos todos que precisam, ó Deus, de uma bênção especial, em nome de Jesus. Receba a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e as ternas consolações do Santo Espírito do Senhor, seja sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a sua semana, a sua vida. Precisando de nós, estou aqui na igreja de segunda a quinta-feira. Sexta-feira é minha folga, no sábado estou de volta. Tá bom? Deus abençoe. Com Deus.